gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal e eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com você. Fica até o final. Eu quero falar de alguém que muito provavelmente você já ouviu falar dele, já cantou uma música que fala sobre ele, que é Zaqueu. Em Lucas, no capítulo 19, nós vemos ali esse encontro maravilhoso de Zaqueu e Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava passando ali perto de onde Zaqueu morava. Zaqueu, ele já ouvia falar da fama de Jesus, a fama de Jesus já percorria todo aquele lugar. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha uma limitação que o impedia de enxergar Jesus. Isso porque, se você já leu a Bíblia, você sabe, Jesus, ele sempre andava com multidões. Jesus, ele andava cercado de pessoas. E a Bíblia diz que Zaqueu, por ser de baixa estatura, por ser baixinho, pequenininho, ele não conseguia enxergar Jesus. Mas tem algo que Zaqueu faz que chama muito a minha atenção. A Bíblia diz que Zaqueu dá um jeito. Zaqueu, ele sobe em cima de uma árvore e ele decide que ele quer, de fato, ver Jesus. Sabe, isso fala muito comigo porque me mostra que Zaqueu, mesmo ele tendo uma limitação física, ele tendo ali uma dificuldade que poderia impedi-lo de ver Jesus, Zaqueu, ele dá um jeito. Isso me ensina e nos mostra que nós precisamos, de fato, ter uma fome e uma sede por Deus. Uma fome e uma sede por conhecer o Senhor. E se nós temos de fato essa fome genuína, essa sede, esse desejo por conhecer o Senhor, então aí nós vamos dar um jeito. A Bíblia diz que Zaqueu deu o jeito dele. Zaqueu, ele sobe em cima de uma árvore e ele decide que ele vai ver quem é esse Jesus. Como eu falei, a fama de Jesus já percorria todos os lugares. E Zaqueu provavelmente já havia escutado falar dos milagres que Jesus fez, das pessoas que Jesus curou, e ele quer de fato conhecer quem é Jesus. Sabe, Deus, ele é um Deus de relacionamento. Nós vemos desde o Éden, onde o Senhor todos os dias ia lá falar com Adão, com Eva, Deus tinha esse contato com eles. E desde o princípio, nós vemos que Deus, ele é um Deus de perto, ele é um Deus que quer relacionamento, mas ele é um Deus que gosta de ver a nossa ação. Zaqueu, ele não deu desculpa e Deus não quer a nossa desculpa. Deus, ele quer a nossa ação, porque ele sabe das nossas dificuldades, ele conhece as nossas limitações, mas ele quer ver se de fato nós o queremos. Nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus, porque Deus, ele está sempre disposto. Deus, ele está sempre esperando e quer relacionamento conosco. Mas o problema é que nós estamos constantemente dando desculpa. Constantemente nós transferimos a nossa responsabilidade para o outro. Nós queremos terceirizar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós transferimos isso para outra pessoa, ou nós transferimos essa responsabilidade para uma dificuldade que nós temos, para uma limitação que existe em nós. Mas nós precisamos ser como Zaqueu, alguém que age, alguém que não fica só na vontade, alguém que não fica só na sede, só na fome, mas alguém que parte para fazer alguma coisa. E foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu deu o jeito dele. E como diz o nordestino, dá teus pulos, faz alguma coisa, sabe? Se você tem fome, se você quer de fato conhecer ao Senhor, não fique só na vontade, busque o Senhor. Ele está esperando, ele quer ter relacionamento conosco. E nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. Deixar de lado as desculpas, deixar de lado as limitações que ele sabe que nós temos. Mas ele é maior do que tudo isso. E sabe algo que chama a minha atenção? A Bíblia diz que Zaqueu, ele recebe Jesus com alegria. E sabe qual é a resposta de Jesus? Hoje houve salvação nessa casa. Quando nós deixamos de lado as nossas desculpas, o nosso jeito, quando nós priorizamos conhecer a Deus e ter o nosso relacionamento com Ele como a coisa mais importante, porque de fato é a coisa mais importante. Então aí Ele vem, Ele habita e existe salvação e existe transformação. E a Bíblia diz que Zaqueu, quando ele tem esse encontro com o Senhor, talvez fosse a única oportunidade de Zaqueu. Quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus vai à sua casa. Zaqueu, ele reconhece que ele não merecia ter em sua casa o Senhor, o Deus vivo. E ele diz, olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não são simplesmente emoções, mas uma mudança de vida, uma mudança de caminho. Então, perceba essa trajetória de Zaqueu, perceba essa interação de Deus com o homem, de um homem com Deus.
quando nós fazemos a nossa parte, quando nós decidimos buscar ao Senhor, aí existe transformação e salvação na nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e não se esqueça, deixe de lado as suas desculpas, deixe de lado as suas limitações e corra em direção ao Senhor. Faça alguma coisa, porque Ele está sempre disponível. Dá teus pulos aí. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.